Não há nada mais absurdo, a meu ver, do que aquela sensação convencional entre o familiar e o saudável que parece impregnar a psicologia das massas. Basta mencionar uma bucólica paisagem yankee, um coveiro atabalhoado com nervos de aço e um acidente leviano em uma cripta, e nenhum leitor médio seria levado a esperar mais do que uma manifestação vigorosa, embora grotesca, da comédia. Deus sabe, no entanto, que a narrativa prosaica que a morte de George Burt me permite apresentar tem aspectos ao lado dos quais muitas de nossas mais negras tragédias parecem leves. É assim que começa, então, o conto sensacional chamado Na Cripta, do H.P. Lovecraft. Não confundir com A Tumba, que é um conto dele que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo também para vocês darem uma olhadinha. Este conto, sobre o qual nós vamos conversar hoje, não Na Cripta, que foi publicado pela primeira vez em 1925, distou um pouco dos demais livros, né, das demais obras do H.P. Lovecraft. Aliás, eu nem sei se eu posso afirmar isso, porque eu não sou lá grande conhecedora da obra dele. Eu já li algumas coletâneas de contos, alguns outros contos esparsos. Este conto de hoje, por exemplo, eu encontrei aqui nesta coletânea de contos clássicos de terror. É uma coletânea de diversos autores diferentes, e o H.P. Lovecraft aparece aqui com esse Na Cripta. Eu não tinha visto esse conto em nenhuma outra coletânea. E por que eu acho que ele destoa dos demais? Bem, porque ele tem bom humor. É uma história quase engraçada, mas é aquela coisa, né? Um humor meio mórbido, né? Enfim. Não sei se vocês perceberam, mas ele mesmo chega a mencionar isso, né? Na verdade, o narrador chega a mencionar isso nesse primeiro parágrafo, né? De abertura aqui do conto. Olha lá, nenhum leitor médio seria levado a esperar mais do que uma manifestação vigorosa, embora grotesca, da comédia. Então isso já está estabelecido aqui logo na introdução do conto, certo? Pois muito bem, aqui nós vamos conhecer então a história deste coveiro, que não é lá o cara mais correto da face da terra, muito pelo contrário, ele faz ali aquele serviço que ninguém quer fazer, né? Enterrar os mortos dessa cidadezinha. É uma cidade que fica ali numa região em que o inverno é bastante rigoroso, então durante o inverno não dá para enterrar ninguém, porque o solo fica totalmente congelado. E aí o que é que esse coveiro precisa fazer? Ele precisa estocar os mortos, né, na cripta da igreja local. Então você tem ali como se fosse um porão em que esses caixões, né, contendo os mortos, ficam ali guardadinhos. Assim que a primavera começa, ele vai lá, recolhe aqueles caixões e enterra direitinho, certo? Além disso, ele é o responsável por fabricar os caixões, por arrumar os mortos e tudo mais. E o narrador vai contando pra gente que ele faz tudo de qualquer jeito, sabe? Desde o tratamento dos corpos mesmo, até a madeira escolhida ali para fazer aqueles caixões, ele faz tudo mal e porcamente. Você já vai imaginando aí, tá? Além disso, ele é um beberrão, então assim, é uma figura bem esquisita mesmo esse coveiro. Essa história então se passa já ali ao final do inverno, então o gelo já começou, né, a derreter, aquela coisa toda, então está na hora de enterrar os mortos. Naquela semana, duas figuras carimbadas ali da vizinhança vieram a falecer, né? Um deles é um rapaz chamado Fenner, que é um cara muito querido ali da região, e o outro, em contrapartida, é um cara, agora eu já não me lembro o nome dele, mas é o cara mais desagradável ali da vizinhança, entendeu? Aquele tipo que não dá bom dia pra ninguém, chuta cachorros na rua, sabe esse tipo de coisa? Pois então, ninguém gostava dele, e esse cara também morreu. Então, como o próprio coveiro também gostava muito desse Sr. Fenner, ele decidiu fazer ali um caixão bastante caprichado para ele. Só que o primeiro caixão que ele faz, ele acha que ficou meio descambado. Então ele descarta esse caixão, faz um novo, aí sim, mais sólido, mais bonito, enfim. Já para o outro morto, né, aquele vizinho de quem ninguém gostava, ele acaba fazendo um caixão qualquer ali e tá tudo certo. Pois bem, como eu disse a vocês, o degelo já começou, então ele precisa trabalhar, né, enterrar os mortos, aquela coisa toda. Então ele vai até a cripta, separar ali os caixões que vão ser enterrados naquele dia, só que bate um ventinho e aí a porta da cripta acaba fechando por fora. E ele não consegue abrir aquela porta de jeito nenhum. Do lado de fora só tem o cavalo dele. Essa cripta da igreja e tal fica bastante afastada do restante da cidade, então quase ninguém passa por ali. Já é o fim da tarde, então já tá para anoitecer, ou seja, a chance de alguém passar por ali e abrir a porta para ele é mínima. Então ele precisa fazer alguma coisa. Lá dentro dessa cripta tá uma penumbra danada. A única luz que entra é através da claraboia. Então ele consegue encontrar algumas ferramentas que ele mesmo tinha deixado por lá, vai tentar abrir aquela porta de todas as formas e não consegue.
E aí ele decide que a melhor chance que ele tem de escapar daquele lugar é saindo pela claraboia. Então o que ele faz? Ele pega todos os caixões, né? Lembra que eu disse que 2 pessoas morreram ali naquela semana, mas além daquelas 2 pessoas, outros caixões também já estavam lá esperando, né? Durante o inverno inteiro, enfim, tinha vários caixões ali. O que ele decide fazer? Empilhar esses caixões para subir até a claraboia e escapar por ali, certo? E ele passa um tempo decidindo qual é o caixão que vai embaixo, qual é o caixão que vai em cima, como é que vai ser ali a logística da coisa, né? Então ele passa um tempo ali decidindo como é que ele vai empilhar esses caixões e tudo bem. Ele empilha esses caixões e ele decide colocar o caixão do Sr. Fenner, né, aquele vizinho muito querido, no topo. Porque ele acha que dessa forma ele vai ter ali uma segurança maior para alcançar a claraboia e tudo mais, ok. Só que ele se esqueceu do detalhe de que os demais caixões foram feitos mal e porcamente, entendeu? Com qualquer tipo de madeira podre, enfim. Tá lá ele tentando escalar aquele monte de caixão e chegar ali à saída pela claraboia, e aí o que acontece? Os caixões começam a ceder. Então, enquanto ele está tentando subir, o pé dele vai entrando dentro desses caixões. E esses buracos que ele mesmo vai criando, vai liberando ali aqueles gases naturais, enfim, vocês já estão imaginando a situação, pois é. E ele tá ali com uma séria dificuldade de retomar a subida, e numa dessas ele acaba enfiando o pé no caixão daquele vizinho tenebroso. Só que ele ainda não se deu conta disso. E aí ele sente 2 mãos segurando seus tornozelos. Só que essas mãos não estão apenas segurando os tornozelos, estão machucando mesmo. Então ele acaba caindo, quebra ali absolutamente todos aqueles caixões, então ele tá naquela situação. Tá dentro daquela cripta fechada, começou uma tempestade tenebrosa do lado de fora, então ele tá ali naquela situação, naquela escuridão, com aquele barulho de tempestade, com aquele monte de corpos, né, que, enfim, acabaram saindo ali de dentro dos caixões que ele quebrou, tentando subir. Esses corpos passaram o inverno inteiro ali dentro, ou seja, imagina essa situação. E ele não sabe como, mas ele acabou de ter seus 2 tornozelos esmagados. Então ele está desesperado tentando sair dali. Acaba conseguindo abrir aquela porta e sai correndo em direção ali à casinha da administração do cemitério. Ele vai se arrastando porque ele não consegue andar. Veja bem, ele teve os 2 tornozelos esmagados. Quando ele chega lá, o administrador do cemitério acaba chamando um médico, aquela coisa toda. Então, quando o médico chega, vai examinar ali o coveiro, ele fica até bastante assustado com o tipo de ferimento que ele conseguiu ali naqueles tornozelos. Ele nunca mais vai conseguir andar sem muletas. E aí o que acontece, né? Quando ele tá lá perguntando pro coveiro o que aconteceu, o coveiro tá contando a história toda, o médico não acredita. E resolve ir até a cripta ver o que é que aconteceu. Quando ele chega lá com a lanterninha na mão, ele dá de cara com aquela cena tenebrosa, mas o narrador vai até dizer que, bom, né? Como ele já tem ali uma vasta experiência em necrotérios e coisas do tipo, nada daquilo o assusta. O que o assusta é quando ele chega ali ao corpo que estava ali por baixo, né, daquela pilha de caixões que veio abaixo, né? Era o corpo daquele vizinho malvadão de quem ninguém gostava. E ele vai dizer que o semblante dele era um semblante de vingança mesmo. E outra coisa chama a atenção dele. Ele se lembra de que no velório desse cara, as pessoas ficaram bastante curiosas a respeito do tamanho do caixão, porque ele era um cara bastante robusto, era um cara altão. E o caixão parecia pequeno. E ele vai se lembrar também de que aquele caixão parecia ter o mesmo tamanho do caixão que foi usado dias antes no velório do Sr. Fenner, aquele vizinho de quem todo mundo gostava. Então ele entende na hora que o coveiro acabou usando um caixão descartado para o Sr. Fenner para enterrar aquele vizinho de quem ninguém gostava. Só que veja bem, como é que ele fez para que aquele corpanzil coubesse naquele caixão menor? Aí é que tá. O coveiro cortou as pernas daquele corpo para caber no caixão menor. Isso não é uma história terrível. Aqui no meio do conto, o narrador vai contar que um belo dia também, a família de uma mocinha que tinha morrido inesperadamente resolveu transferir o corpo da filha para um outro cemitério, enfim, eles iam se mudar, algo do tipo. E aí, quando eles retiraram o caixão da tumba, eles perceberam que aquela não era a filha dele. Aquele caixão que estava ali era, na verdade, de um prefeito que tinha morrido ali também na mesma época. E aí, onde é que foi parar o corpo dessa moça? Então, assim, o narrador vai preparando o leitor para alguma coisa muito escabrosa que esse coveiro tenha feito. Só que o que a gente não espera é que a vingança, né, por tudo isso tenha vindo de um morto.
como o coveiro destroçou suas pernas para caber naquele caixãozinho, ele foi lá e fez o quê? Esmagou seus tornozelos, ou seja, aquele cara não vai mais conseguir andar direito pro resto da vida. Olha, isso é uma baita história medonha, mesmo porque, lendo um pouquinho sobre como o autor escreveu esse conto pela internet, a gente fica sabendo que essas histórias sobre coveiros corruptos corria a boca pequena por aí, né? Então ele cria essa história medonha, só que, como eu disse pra vocês, com um certo bom humor. Ela chega a ser engraçada em alguns momentos, apesar do tema tenebroso. Vale muito a pena conhecer esse conto. Eu, pelo menos, só o encontrei nessa coletânea aqui de contos de terror. Não sei se ela aparece em alguma outra coletânea só do H.P. Lovecraft. Se vocês souberem, deixa pra gente nos comentários. Eu, pelo menos, tenho uma certa predileção por esses contos de além-túmulo do H.P. Lovecraft. Aqui no canal nós já lemos vários desses contos dele. Vou deixar uma playlist lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. Apesar de saber que ele é um grande nome ali do Weird Fiction, aliás, um dos pais, né, do horror cósmico e tudo mais, esses contos de cemitério dele são imperdíveis. Então fica a dica aqui para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.